com Professor vocês. Pedro Cortes, que é nosso parceiro, nosso analista de clima e meio ambiente aqui da CNN Brasil. Professor, eu vou começar a nossa conversa destacando o que pode acontecer nas próximas horas, porque o olho do furacão já se afastou do estado da Flórida. Porém, ainda tem alerta para todo o estado e principalmente para a costa leste. O que tende a acontecer nos próximos instantes? Então, ele se afastou, né, da costa leste, mas ainda ele continua gerando tempestades, porque ele vai drenando umidade do Oceano Atlântico. Agora ele deve gerar chuvas intensas na Geórgia e na Carolina do Sul. E com isso o problema ele ainda permanece na região costeira da Flórida. E nós temos um outro problema que foi relatado, né? Nós temos agora a subida da maré. Nós temos hoje um dia de mudança de lua, nós entramos com a lua com o quarto crescente, então nós temos agora a tendência de elevação dessa maré e uma dificuldade de escoar essa água que invadiu o estado pelo oeste, né? Então, essa cena de inundação, ela não deve arrefecer tão cedo. Daí esse alerta de inundações repentinas em todo o estado. Exatamente, tanto porque ainda permanecem os ventos que continuam levando água, né, para o interior do estado. A Flórida é um estado muito plano, então isso facilita com que a água do oceano ela entre e percorra grandes extensões e em boa parte, é um estado pantanoso, né? Ele já tem o solo muito alagado, e isso dificulta mais o escoamento, porque o solo já está em algumas áreas naturalmente encharcado. E agora ficou muito mais, os rios subiram, a maré vai fazer com que suba ainda mais, e essas enchentes elas podem piorar exatamente por conta da subida da maré. Ela sobe agora de manhã, no início da tarde ela deve diminuir. Então nós temos aqui, ele está deixando o continente, né, aqui a Flórida, mas ele ainda continua gerando tempestades nessa área. O alerta para os tornados permanece, que é uma ocorrência normal, junto com os furacões. É uma imagem impressionante, professor. Sim. Um pouco antes de conversarmos aqui, tínhamos as imagens da CNN Internacional dos registros feitos na Flórida, cerca de 30 tornados que foram registrados. E eu lhe questionava aqui nos bastidores sobre a ocorrência desse tipo de fenômeno. Quando tem um furacão, é normal que isso aconteça? Sim, é normal porque os ventos, eles não sopram sempre na mesma direção, eles sopram em algumas áreas, de maneira desordenada, né? Nós temos aqui uma imagem de um tornado e isso faz com que, junto com essas condições de tempestade e também uma circulação do ar de baixo para cima, vão gerando o que a gente chama de supercélulas, que são os precursores dos tornados. Então, nós temos aqui a passagem, por exemplo, de um tornado. As pessoas perguntam, qual a diferença do tornado para o furacão? Eles são, assim, visualmente são até parecidos, né? Só que o tornado ele é muito menor, muito mais concentrado, tem um poder destrutivo muito grande. Ele tem, assim, a área de destruição é de algumas dezenas ou no máximo centenas de metros, mas é capaz de derrubar casas e causar danos significativos. Ontem foram, se não me engano, 19 tornados na Flórida, o que é uma quantidade muito grande e o número de alertas era bastante significativo. Mais de 100 alertas que foram registrados. Sim. E registro da CNN Internacional da ocorrência de quase 30 tornados no território da Flórida, professor. Então eu tô desinformado porque quando eu saí ontem, às 11 horas da noite eram 19, né? E durante a madrugada, obviamente, deve ter ocorrido mais. Daí esse cenário de destruição que tende a ser apresentado conforme as horas avançam. Com o amanhecer, teremos já as imagens aéreas do estado da Flórida e assim vamos ter a dimensão exata do que aconteceu. Nós temos um outro espelhamento que mostra a imagem de satélite, eu não sei se ele está disponível, mas enfim, está aqui. Nós temos aqui a saída do Milton, ele vai gerando tempestades agora na Geórgia, na Carolina do Sul. Ele continua drenando umidade do Oceano Atlântico, porque ele gira nesse sentido, então ele continua puxando umidade. Isso vai gerar tempestades no leste da Flórida. E olha que interessante, desculpem, o Leslie, que passou há pouco mais de uma semana, ele continua aqui, né, no oceano, ele está indo embora. Mas surge um alerta pequenininho
da possibilidade de formação de um novo furacão, é um alerta pequeno, nessa área aqui, em decorrência, um desdobramento do próprio Milton. Tá? Existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade, por enquanto, pequena, mas não deve ser descartado. Caso ela ocorra, a tendência é que ela vá para o centro do Atlântico. Nós já tivemos situações onde os furacões, ao invés de seguirem para a costa leste dos Estados Unidos, eles subiram em direção à Europa, chegando até Portugal. Uma vez eu peguei um rabicho de furacão em Portugal. Teve inundação em Lisboa, chuvas muito intensas no Porto, em Matosinhos, que é próximo, né? Mas felizmente passou e as coisas se normalizaram. Mas às vezes ele pode subir, ele fazer um caminho diferente do que ele está fazendo, um novo furacão. Professor, essa é uma temporada de furacões? Sim. Está sendo pior do que acostumamos ao longo dos anos? Estão sendo mais intensos do que o normal. Por quê? Por conta do aquecimento dos oceanos decorrente das mudanças climáticas. O oceano estava muito aquecido, ainda continua muito aquecido aqui no Golfo do México, e o furacão ele se alimenta desse calor oceânico. Por quê? Ele surge normalmente como tempestade tropical aqui na costa da África, aqui, dá licença, só tem um rabicho aqui da África, e ele vai sendo normalmente levado pelos ventos para o leste dos Estados Unidos. Então ele vai subindo e aí ele vai se alimentando do calor da água, do vapor da água, então ele vai crescendo. O que aconteceu? O Milton, ele surge como uma tempestade tropical, ele passa pela Flórida, quando chega no Golfo do México, que está extremamente aquecido, ele ganha muita intensidade. Então ele assumiu uma proporção assim que era inusitada. À medida que ele foi se aproximando da Flórida, ele foi perdendo intensidade. Só que aí há uma questão, inclusive, que estão pensando em revisão, né? Não só de criar uma nova categoria, mas também porque essa classificação é baseada só na força dos ventos. E o grande dano que ele provoca é a quantidade de água que ele joga para dentro do continente. Daí cenas como essa, professor. Sim. Ruas completamente tomadas pela água. Essa é uma imagem ao vivo que você acompanha aqui conosco na CNN Brasil, na nossa parceria com a CNN Internacional. Nesse momento, um resgate aquático. Os socorristas agora atendem uma família que estava abrigada nessa casa. A gente percebe que parte dos moradores se abrigou no segundo pavimento, no segundo andar dessa residência, pediram socorro e vemos já agora nas imagens ao vivo a chegada dos socorristas para atendimento e retirada nessas pessoas que estavam nessa residência, que foi ali tomada pela água. Há o risco de mais inundações nas próximas horas, como explicava o nosso analista Pedro Cortes. A situação ainda é crítica nesse momento e destacando exatamente esse ponto, né, professor? Além dos ventos fortes, o furacão traz água consigo. E acaba sendo o principal prejuízo que ele causa, né? Ele levou, esse em particular, ele foi interessante porque ele foi perdendo, pela classificação, ele foi perdendo intensidade porque os ventos foram diminuindo. Mas quando a gente fala em diminuição de vento, não é que o vento saiu de 200 km por hora e foi para 60 km por hora. Saiu de 200, foi para 150, que tem um poder destrutivo ainda muito grande. E ele foi ampliando, praticamente ele assumiu, o diâmetro dele era quase o comprimento do estado da Flórida e ele entra perpendicular ao litoral. Então, ao invés de ele passar lateralmente, jogando água, o que pode causar sérios danos, ele vai empurrando uma massa muito grande de água para o interior da Flórida. Aí nós temos essas enchentes, que, como já mencionado, tendem a piorar com a elevação da maré. Agora é a imagem ao vivo. Os socorristas, então, conseguem atender ao chamado dessa família que estava nessa casa tomada pela água. A gente consegue perceber na imagem pelo menos 5 pessoas na embarcação, provavelmente resgatadas. Ainda há outros moradores na residência. Ali ficaram outros socorristas à espera de mais uma embarcação que deve se aproximar. Destaque para os resgates aquáticos que ocorrem em várias localidades do estado da Flórida. Foi uma inundação repentina e que deve se repetir porque agora também temos a ocorrência de maré alta, o que deve dificultar ainda mais a vazão da água que toma conta de ruas e avenidas de várias cidades do estado da Flórida. Essa imagem aqui, a gente conseguia ver um veículo praticamente submerso, apenas
a parte de cima daquele carro é que a gente conseguiu observar. Daí a gente consegue ter a dimensão da altura dessa água. Olha só, nessa imagem agora sim, a gente consegue ver perfeitamente. Apenas o teto dos veículos ficam ali, conseguem escapar dessa grande enchente que é observada nessa localidade do estado da Flórida. E a gente percebe que o trabalho por lá continua, os socorristas agora atendendo aos vários chamados. São aqueles moradores que optaram por ficar em casa. Havia uma orientação por parte das autoridades dos Estados Unidos para que, a depender da zona em que você estivesse, a orientação era: deixe suas casas. Tanto que as imagens que acompanhamos nos últimos dias, as imagens eram de rodovias tomadas por veículos que atendiam essa orientação que veio não só pelas prefeituras, governo estadual da Flórida, mas também de prefeituras. Professor, o destaque para a declaração, por exemplo, da prefeita de Tampa, em que ela foi enfática. Sim. É questão de vida ou morte. Se você ficar, a depender da zona em que você estiver, você vai morrer. Isso, em grande parte, lembra a tragédia que nós enfrentamos no Rio Grande do Sul. É lógico que são eventos diferentes, a duração é diferente, aqui foi muito intenso. No Rio Grande do Sul foi algo que começou paulatinamente, mas foi crescendo em volume, durou muitos dias. Mas aqui lembra muito, algumas dessas cenas lembram o que ocorreu no Rio Grande do Sul. E aqui é importante ressaltar que a Flórida é um estado preparado para receber os furacões. Ela tem um preparo, tem uma defesa civil muito bem estruturada, mas mesmo assim ele surpreendeu toda essa... Ele está sobreutilizando toda essa estrutura de defesa civil já disponível. Botes infláveis agora também sendo usados por equipes do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil dos Estados Unidos também são algumas das autoridades empenhadas agora no resgate daqueles moradores que estão ilhados em suas próprias casas. A tendência é que nas próximas horas há esse alerta de que a água suba ainda mais. Então, e lembrando o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o fato da água daqui a alguns dias ela baixar, isso não livra, obviamente, os problemas, porque muita gente vai ter que reconstruir as suas casas que já passaram por um furacão recente, que foi o Leslie. Que assim, várias casas foram afetadas, o pessoal estava começando a limpar, reconstruir quando chega esse agora. Só que isso gera um problema para o abastecimento de água, porque há uma grande chance de contaminação da rede de distribuição de água. Então, a água disponível, ela pode não ser potável, ela pode já estar contaminada. Então, isso demanda vários dias para que a rede possa ser limpa, inclusive depósitos subterrâneos de água em edifícios. Daí também, então, isso explica aquela orientação para os moradores da Flórida para armazenarem água, professor. Sim. Exatamente por conta dessa possibilidade de contaminação. E a gente vai acompanhando as imagens que chegam, imagens da CNN Internacional. Olha só a situação dessa loja, completamente destruída. Professor, o senhor destaca as várias peculiaridades do furacão Milton. Lhe questiono, professor, com relação à ocorrência desse tipo de fenômeno. Tende a ser algo mais habitual quando o senhor destaca que esse fenômeno foi diferenciado e potencializado por conta das mudanças climáticas? Infelizmente sim, Carol, porque o oceano ele vem ganhando temperatura, e os furacões eles se alimentam disso. Então, infelizmente, não se descarta a ocorrência de novos furacões muito intensos ainda nesta temporada ou ao longo dos próximos anos, porque o aquecimento dos oceanos é algo que praticamente vem se mantendo, devido às mudanças climáticas. E isso faz com que as tempestades tropicais, e das quais se originam os furacões, que elas ganhem intensidade e possivelmente venham aumentar na frequência. Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente aqui da CNN Brasil. Mais uma vez, professor, muito obrigada por estar conosco. Com certeza, ele estará aqui na programação da CNN Brasil, trazendo muito mais informação para você. Obrigada, professor. Bom dia.